Essa é uma visão semelhante à que a Vilma mostrou aqui. A gente vai detalhar o seguinte: a Vilma mencionou que quando surge um novo fármaco, uma nova medicação, ela precisa passar por diversas etapas. O que eu queria mostrar para vocês é, primeiro, que etapas são essas e por que elas são importantes, tá? E segundo, onde é que a gente está atualmente? Estudos pré-clínicos, tudo o que é clínico diz respeito a pessoas, a pacientes. Então, pré-clínico significa tudo aquilo que é feito antes de chegar em seres humanos. Veja, para que a gente teste alguma coisa, primeiro, é lógico que a gente teste aquilo no laboratório. Depois que a gente testou no laboratório que aquilo parece interessante, que a gente passe a testar aquilo em animais. Existe um debate muito grande em relação à pesquisa com animais, mas infelizmente é a melhor maneira da gente avançar no conhecimento sem colocar pessoas em risco. Então, as pesquisas em animais, elas vêm mostrar em vivo, ou seja, num organismo vivo, aquilo que a gente conseguiu mostrar inicialmente em células de laboratório, numa condição completamente artificial, não viva. Eu queria deixar claro, e eu vou mais detalhar ainda, porque a gente está vivendo um momento muito delicado por aí, com muita gente discutindo até a aprovação de substâncias sem passar por essas etapas. Então, eu queria que vocês entendessem essas etapas. Os estudos em animais, eles muitas vezes precisam ser feitos em mais de uma espécie, porque quando no rato a gente tem um achado importante e a gente tem que ir para o primata, ou seja, tem que ir para macacos, para poder chegar numa dose que vai ser testada em seres humanos depois com mais segurança. Então, toda a parte de testar a toxicidade para o rim, para o fígado, para o pulmão, para ver se a droga é capaz de gerar outros cânceres em vez de curar câncer, tudo isso é feito em animais ainda. Daí ela vai para os estudos em seres humanos. A primeira fase é chamado o primeiro estudo em seres humanos, é extremamente crítica. Por quê? 2 motivos principais fazem com que seja uma fase crítica. Primeiro, nunca foi testado em pessoas. E, infelizmente, embora seja um evento raro, às vezes pessoas morrem testando pela primeira vez medicações, por mais controle que haja. Então, é uma fase extremamente delicada em que as pessoas precisam de uma observação muito grande. Para pacientes com câncer, isso daqui normalmente é utilizado esse tipo de estratégia em pessoas que já testaram, já usaram todos os tratamentos vigentes. Acho que o motivo é fácil de entender. Você não vai expor uma pessoa que, recém-diagnosticada, que tem todos os tratamentos validados pela frente, você não vai expor essa pessoa a um tratamento que está sendo testado pela primeira vez em seres humanos. Depois que isso passa dessa fase, em que o objetivo não é saber se funciona, o objetivo é saber se é tóxico. Aí se define uma dose para que seja testado em estudos de fase 2. Ou seja, essa é a primeira vez que a gente vai avaliar de fato se aquela droga funciona. Então, isso é extremamente importante, porque a maior parte das drogas morre nessa fase. Ou seja, elas passam por aqui, parece interessante, mas elas morrem bem aqui. Tem estudos mostrando que só de 18% a 28% das drogas que entram em desenvolvimento em humanos conseguem passar da segunda fase. Tá? Então, isso é extremamente importante, porque a maioria das coisas que parece interessante fica pelo caminho, ou porque é tóxica, ou porque parecia ter efeito, mostrou efeito no animal, mas quando chegou em ser humano não mostrou efeito. Daí, quando passa da fase 2, vai para a fase 3. Ela é uma fase fundamental porque ela vai ser testada pela primeira vez em 2 condições. Primeiro, num número maior de pessoas, normalmente algumas centenas de pessoas. Segundo, ela será testada em comparação a um tratamento que é considerado o padrão, o melhor. Então, aqui nessa fase 3, e isso é importante porque a maior parte dos estudos que a gente tem no AC Camargo é dessa fase 3. Então, a gente tem uma droga que já passou por tudo isso aqui, está na última fase de desenvolvimento antes de ser aprovada. É lógico que ela pode funcionar ou não, mas ela tem que funcionar comparativamente ao tratamento padrão. Se eu tenho um tratamento que é considerado o melhor no momento, eu tenho que testar o novo contra ele, para saber se a nova medicação é melhor, ou às vezes ela nem precisa ser melhor, ela pode ser igualmente eficaz, mas menos tóxica, ou mais barata, ou seja, ela tem que ter algum tipo de vantagem útil às pessoas. Então,
Depois que a droga mostra que é melhor do que o tratamento padrão, ela é aprovada. Essa semana é um marco importante porque acabou de ser aprovado uma nova estratégia de imunoterapia aqui no Brasil. Normalmente a gente demora 2 a 4 anos para aprovar coisas no Brasil, depois que países como Estados Unidos e Europa aprovam. Isso demorou apenas 1 ano de atraso em relação aos Estados Unidos. Então é uma boa notícia para vocês pacientes. Então, depois que ela passa da fase 3, ela pode ser submetida, no caso do Brasil, à Anvisa para aprovação regulatória e comercialização. Mas os estudos não param por aí. Parece que você já chegou a tudo que precisa saber sobre uma droga, mas o ciclo de vida dela continua, porque até aqui, muitas centenas e às vezes alguns milhares de pessoas receberam aquela droga. Só que se a gente pensar que alguns efeitos colaterais ocorrem em menos de 1% das pessoas, a gente só vai descobrir esses efeitos colaterais depois que mais pessoas usaram essas drogas. Então, elas continuam muitas vezes em estudos de fase 4, ou seja, em estudos que pessoas que a gente já sabe que a droga funciona, mas a pessoa recebe aquela droga num contexto que é de estudo, mas para avaliação apenas de toxicidade. A gente já sabe a eficácia da droga. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês essas fases de desenvolvimento, porque assim, aqui no AC Camargo, neste momento, nós estamos diretamente envolvidos nessas fases de desenvolvimento de novas medicações. A gente tem estudos pré-clínicos em laboratório, mas estudos de desenvolvimento de drogas que dizem respeito diretamente ao paciente, a gente tem esse tipo de estudo aqui. Então, se a gente comparar os nossos dados com dados de centros no Canadá ou na Europa, e isso eu tenho feito sistematicamente, na região de Toronto, no Canadá, cerca de 20% de todos os pacientes oncológicos participa de alguma maneira de algum estudo clínico. Então, isso é extremamente importante, porque as pessoas são comprometidas em tentar obter o melhor e tentar ajudar. Aqui no Brasil, isso é menos de 0,5%. Então, menos de 0,5% das pessoas participa de algum tipo de estudo de novas drogas, ou mesmo estudos que não envolvem nenhum tipo de intervenção. Então, essa é uma realidade que a gente pretende mudar. Hoje, um padrão de excelência é que você tenha novas drogas em teste, tenha novas estratégias de tratamento em teste. O motivo talvez não seja muito difícil de entender. Pense comigo, se a gente não consegue curar todos os pacientes, nós temos 2 maneiras de nos comportar. Uma é ficar resignado, a outra é vamos tentar mudar a situação, vamos tentar partir para coisas que podem ser melhores. Tá? Sempre com responsabilidade, porque a gente aqui procura trazer, e isso é um dos meus papéis aqui, mapear e trazer para cá os melhores estudos com as estratégias mais promissoras, para a gente tentar diminuir para os pacientes o risco de se envolver em pesquisas com drogas que têm pouca chance de funcionar. Bom, essa era uma introdução para vocês, existe muito mais a ser falado sobre pesquisa, mas o objetivo aqui é a gente trazer um debate, então a gente não pode consumir todo o tempo, nós precisamos deixar tempo para que vocês façam perguntas e a gente possa tentar respondê-las da melhor maneira possível. Obrigado.